Você já sentiu como se o mundo inteiro conspirasse para te derrubar, como se cada palavra, cada olhar, cada pequena provocação fosse uma flecha lançada contra a sua paz interior? Quantas vezes você se viu refém de emoções explosivas, preso a pensamentos que insistem em sabotar seu equilíbrio? Se até as menores críticas te abalam, se cada comentário se transforma numa tempestade interna, você está, sem perceber, entregando o seu poder, a sua força mais preciosa, nas mãos do acaso e da opinião alheia. E essa entrega silenciosa é o maior ladrão da sua liberdade. Agora, imagine algo diferente. Imagine ser alguém que caminha pela vida como um gigante imune às flechas invisíveis do mundo. Um ser que atravessa tempestades sem titubear, que encara críticas e contratempos com um silêncio poderoso, como se nada pudesse tocar sua alma. Esse é o tipo de domínio que você pode conquistar, o domínio de não ser incomodado, não porque você ignora o que acontece ao seu redor, mas porque você aprendeu a comandar as suas reações, a ser soberano do seu próprio mundo emocional. A realidade é que a vida é um campo de batalha constante. Opiniões, julgamentos, frustrações inesperadas, obstáculos que surgem sem aviso, tudo conspira para tirar você do eixo, para te desconectar da sua paz e da sua força interior. O que muitos não percebem é que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece fora, mas em controlar como você reage ao que acontece. A força inabalável não é a ausência de problemas, é a arte de permanecer inteiro apesar deles. A maioria das pessoas se deixa levar, vira presa fácil do turbilhão emocional, cedendo seu poder a cada pequena provocação. Mas os verdadeiros líderes, os mestres da mente e do sucesso, eles se destacam justamente por não cederem. Eles não são aqueles que reagem com explosões, mas os que permanecem calmos, seguros, quase impenetráveis. Eles carregam uma aura de autoridade silenciosa, aquela que fala mais alto que qualquer argumento, mais forte que qualquer ataque. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mente humana, ensinou que o pensamento precede a ação. O que você pensa, você se torna. Quando você permite que emoções passageiras controlem suas decisões, está abrindo mão do seu poder pessoal. Mas se você cultivar uma mente firme, que não se abala com o vento das opiniões, o mundo começará a se curvar à sua vontade. Isso não é teoria, é uma prática que pode transformar a sua vida. Imagine alguém tentando te humilhar em público. A maioria responderia com raiva, com defesa, entregando ao agressor o controle daquela cena. Mas e se você simplesmente sorrisse e continuasse seu caminho? Aquele que buscava te desestabilizar ficará perdido, sem resposta, enquanto você sai mais forte, invencível, intocado. Essa é a verdadeira força, o domínio silencioso que poucos têm, mas que todos admiram. Essa atitude se aplica a tudo: fracassos, rejeições, contratempos. A maioria mergulha na frustração, desperdiçando tempo e energia. Mas os que dominaram a indiferença saudável, veem o fracasso como aprendizado, como um dado para ajustar a rota, como um degrau para o sucesso. Eles não internalizam a derrota, eles observam, adaptam e seguem em frente, inabaláveis. Como desenvolver essa fortaleza interior? Começa com um treino diário da mente. Antes de reagir, pause. Pergunte-se: isso realmente importa para meus objetivos maiores? Minha reação é necessária ou estou entregando o meu poder? Ao escolher não reagir impulsivamente, você constrói uma armadura invisível que te protege das pequenas turbulências da vida. Visualize-se inabalável, uma pessoa que não se deixa perturbar por insultos ou pressão. Reforce essa imagem até que ela se torne sua realidade. A mente é poderosa, o que você imagina, você se torna. Deixe que os outros se perguntem como você mantém a calma, como você domina a tempestade. Essa calma é sua verdadeira arma. Ser incomodado é perder o controle da própria vida. Quando você treina sua mente para não se abalar, você se torna uma força da natureza, uma presença que não precisa gritar para ser respeitada. A verdadeira força está na presença, na serenidade, no controle emocional. Observe os mais fortes à sua volta. Não são aqueles que explodem com cada desafio, mas os que respiram fundo, avaliam e respondem com sabedoria. Eles não reprimem sentimentos, eles os controlam, escolhendo a resposta que fortalece e não que enfraquece.
Imagine um momento de conflito, uma provocação. Você reage com raiva ou sorri, sabendo que as palavras só têm poder se você permitir. Isso é controle. É proteger a sua paz, manter seu mundo interior sagrado, inviolável. Adotar essa postura diminui o estresse, clareia sua mente e transforma desafios em soluções. Seus pensamentos criam sua realidade. Quando você deixa que as circunstâncias externas comandem suas emoções, vira escravo do que acontece fora. Mas quando toma as rédeas, você se torna o arquiteto do seu destino. Então pergunte-se, até quando você vai continuar entregando seu poder por coisas que não valem a pena? Está na hora de treinar sua mente para ser uma fortaleza impenetrável, alguém que nada e ninguém incomoda. Essa é a jornada para dominar sua vida, para viver com a serenidade dos grandes vencedores. Se você quer continuar crescendo nesse caminho e aprender como ser esse mestre da sua mente, inscreva-se para receber conteúdos que vão transformar a maneira como você lida com o mundo. A liberdade verdadeira está em não ser incomodado, e ela pode ser sua. Quando falamos em não ser incomodado, muitos pensam que é questão de não sentir nada, de se fechar para o mundo, ou de se tornar insensível. Mas isso está longe da verdade. O que realmente acontece é um treinamento profundo da mente, para que ela escolha o que merece energia, o que merece atenção, e o que deve ser simplesmente deixado de lado, sem luta, sem desgaste. Essa é a verdadeira maestria emocional. É como se você tivesse um botão invisível, uma alavanca interna que, quando acionada, faz com que a tempestade externa não consiga penetrar seu espírito. Napoleon Hill já dizia que a mente é o mestre, o corpo é o servo. Isso significa que tudo começa dentro da sua cabeça, na forma como você percebe, interpreta e responde ao que acontece. E essa capacidade não é um dom reservado a poucos, é uma habilidade que pode ser treinada, lapidada e dominada por qualquer um que esteja disposto a investir nessa transformação. O poder de permanecer inabalável diante das pequenas provocações, dos comentários maldosos, das críticas injustas e das frustrações diárias, é o que distingue os que vivem no comando da própria vida daqueles que são meramente sobreviventes. Pense na sua rotina. Quantas vezes você se pegou remoendo uma palavra dita fora de hora, uma atitude que não deveria ter sido tomada, uma situação que fugiu do seu controle? Esse tipo de reação consome sua energia e dilui seu foco. Quando você aprende a não se incomodar com essas coisas, você recupera um tempo precioso, um espaço mental para direcionar a sua força para o que realmente importa. É como limpar a lente da sua visão interna para enxergar com clareza o caminho à frente. E o melhor de tudo, essa postura não é passiva, ela é ativa. Não se trata de ignorar ou negar o que acontece, mas de decidir conscientemente o que merece sua resposta. É um exercício de poder pessoal. Toda vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você está exercendo uma forma de domínio sobre si mesmo que ninguém pode tomar de você. É essa prática diária, esse esforço constante, que constrói o alicerce da indiferença sábia. Visualize por um momento como seria sua vida se você não permitisse que cada pequena adversidade roubasse seu equilíbrio. Imagine-se mantendo a calma quando o trânsito trava, quando um colega de trabalho provoca, quando uma notícia ruim chega sem aviso. A serenidade que nasce desse controle não só aumenta sua capacidade de resolver problemas, mas também muda a percepção das pessoas ao seu redor. Você se torna alguém que transmite segurança, alguém que inspira confiança, porque está no comando, mesmo em meio ao caos. E claro, essa transformação não acontece do dia para a noite. Requer disciplina, atenção e um compromisso firme consigo mesmo. Mas aqui está o segredo: quanto mais você pratica, mais natural se torna. O que parecia impossível se torna sua nova realidade. A sua mente, antes escrava das emoções, torna-se uma aliada poderosa, um escudo invisível que protege seu espaço interno. Eu quero que você tenha essa liberdade. Quero que você descubra como não ser incomodado pode ser um divisor de águas na sua vida, um passo decisivo rumo a uma existência mais plena, mais focada e mais feliz. Por isso, te convido a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se para receber conteúdos que vão te guiar no treinamento mental, para que você possa, cada vez mais,
dominar sua mente e viver com essa paz inabalável. Lembre-se, o poder não está no que acontece fora de você, mas na resposta que você escolhe dar. E essa escolha é sua, sempre foi. Agora, está na hora de assumir o controle. Você já reparou como a mente humana é um campo de batalha constante? Pensamentos que se atropelam, emoções que surgem como ondas imprevisíveis, e o mundo lá fora jogando desafios a todo momento. Para muitos, é um turbilhão impossível de controlar. Mas o que diferencia quem vive dominado por essas tempestades internas daqueles que parecem caminhar com serenidade? Mesmo quando tudo ao redor desmorona, a resposta está na crença, na forma como construímos nossa convicção interna sobre quem somos e sobre o que podemos controlar. A crença não é apenas um pensamento passageiro, é um músculo que precisa ser exercitado, fortalecido e protegido. Imagine sua mente como uma fortaleza. Se as crenças que você cultiva são frágeis, porosas, qualquer pequeno ataque, uma crítica, um fracasso, uma perda, pode derrubar suas defesas. Mas se você fortalece essas crenças, construindo uma base sólida de autoconfiança e resiliência, essa fortaleza se torna impenetrável, uma verdadeira muralha contra o que tenta te abalar. Joseph Murphy, um dos grandes pensadores do poder da mente, dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode conquistar. Essa é a essência do domínio pessoal. Não basta querer controlar as emoções, é preciso acreditar, profundamente, que você é capaz disso, que você pode escolher suas respostas, que o poder de não ser incomodado está dentro de você, não fora. Essa crença não surge do nada. Ela nasce de experiências, da repetição consciente de ações, da vitória sobre pequenos conflitos internos. Pense nas grandes figuras da história, aquelas que impressionam não apenas pelo que conquistaram, mas pela estabilidade que demonstraram diante das adversidades. Elas não eram imunes à dor, à frustração ou à raiva. Pelo contrário, enfrentaram tudo isso, mas tinham algo que as mantinha firmes, a crença inabalável de que podiam escolher sua reação, que a tempestade passaria, e que elas sairiam mais fortes do outro lado. É essa crença que as transformava, que as fazia dominantes sem precisar levantar a voz, que lhes dava poder na sua mais pura forma, o poder do autocontrole. Você também pode desenvolver essa força. Cada vez que escolhe não reagir a uma provocação, que decide pausar antes de responder, que respira fundo ao invés de explodir, está treinando esse músculo. Pode parecer pequeno, mas é uma vitória gigantesca. Porque essas pequenas batalhas diárias são os alicerces da liberdade emocional. Elas dizem à sua mente que você não é uma vítima das circunstâncias, que você é o comandante do seu próprio navio. A mente é um terreno fértil, e você é o jardineiro. Se plantar sementes de dúvida e medo, colherá insegurança e descontrole. Mas se cultivar crenças de poder, calma e domínio, colherá uma vida onde os ruídos externos perdem força, e o seu centro permanece firme. Essa é a construção da imperturbabilidade, uma fortaleza mental, onde as tempestades podem até passar, mas não conseguem deixar marcas. E não pense que essa crença é arrogância ou frieza. Pelo contrário, ela nasce da humildade, do reconhecimento de que, por mais que não controlemos o mundo externo, podemos controlar o que acontece dentro de nós. Essa é uma escolha que só os fortes fazem, porque requer coragem para olhar para dentro, enfrentar suas próprias sombras, e decidir que não mais se permitirá ser manipulado pelas circunstâncias. Quando a crença em sua própria estabilidade cresce, tudo muda. Você para de desperdiçar energia com o que não agrega. Aprende a escutar menos as vozes que tentam te derrubar, e mais a sua voz interna, aquela que sabe que a verdadeira força está na calma e na paciência. Você passa a ser, sem precisar dizer nada, um exemplo vivo de autocontrole, um ponto de equilíbrio em meio à loucura. E é justamente aí que a transformação acontece. Não no silêncio imposto pelo medo ou pela apatia, mas na decisão consciente de que você não será arrastado pelos ventos das emoções passageiras. Você se torna alguém que age com intenção, que responde com sabedoria e que, sobretudo, não entrega seu poder para o primeiro estímulo externo que surgir. Essa é a arte de dominar a mente, treinar a si mesmo para que sua reação seja o seu poder, e não sua fraqueza. Porque no fim das contas,
Ninguém pode controlar o que você sente ou como você reage, a não ser você mesmo. E é aí que reside o segredo para nunca mais ser incomodado. Quando o incômodo simplesmente não encontra lugar para se estabelecer dentro de você. Você já percebeu que nossa mente é como um jardim, e assim como um jardim, ela precisa de cuidado diário para florescer e resistir às tempestades. Quando deixamos as emoções negativas invadirem e crescerem desordenadamente, elas tomam conta de tudo, sufocam as plantas boas, aquelas que nos dão força, clareza e paz. Mas quando cultivamos a atenção, o foco, e praticamos o controle consciente, criamos um ambiente fértil para a serenidade e a firmeza. Esse cultivo da mente não acontece por acaso, nem é fruto de sorte. É uma prática deliberada, uma rotina interna que exige disciplina e intenção. Napoleon Hill, em seus ensinamentos, sempre reforça a importância do controle dos pensamentos, porque o pensamento é a matéria-prima do sucesso. O que você pensa repetidamente se torna sua realidade, sua atitude e, consequentemente, sua reação ao mundo. Se a sua mente estiver constantemente agitada, presa a reações impulsivas, você estará plantando as sementes da inquietação, da instabilidade, da vulnerabilidade. Mas imagine se, em vez disso, você começasse a direcionar seus pensamentos para a calma, para a confiança, para o domínio pessoal. Imagine que, mesmo quando uma crítica inesperada ou uma situação frustrante aparecer, você consiga pausar, respirar e escolher não ceder ao turbilhão emocional. Essa pausa, essa escolha, é o solo onde nasce o verdadeiro poder. É a vitória silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo. O segredo está na repetição, na insistência diária. É como aprender um instrumento musical ou um esporte. No começo parece estranho, difícil, desconfortável. Mas com o tempo, o corpo e a mente se adaptam, criam caminhos neurais que tornam aquela habilidade natural. Da mesma forma, o autocontrole emocional se fortalece quanto mais você o pratica. Cada momento em que você escolhe não reagir impulsivamente é um tijolo a mais na construção da sua fortaleza interior. E quando essa fortaleza cresce, ela começa a influenciar tudo à sua volta. Sua presença se torna um campo magnético de calma e confiança. Pessoas ao seu redor percebem que você não se deixa abalar facilmente, que sua energia não é sugada por pequenos conflitos ou desentendimentos. Você vira aquele que tem a cabeça fria, que sabe manter a serenidade mesmo nas tempestades. E isso não é apenas respeito, é admiração genuína, é autoridade silenciosa. Mas para chegar lá, você precisa ir além do simples desejo. Precisa se comprometer com a prática constante, mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando o mundo insiste em testar seus limites, quando as provocações surgem, quando as emoções ameaçam se tornar tempestades. É nesses momentos que você deve lembrar que a sua mente é um jardim, que você é o jardineiro e que só você pode decidir quais plantas vão florescer. É importante também aprender a reconhecer as armadilhas que nos fazem perder o controle. Muitas vezes, é o ego que se inflama, a necessidade de estar certo, a urgência de responder na mesma moeda. Mas essa é a porta para a escravidão emocional. Liberte-se disso. Observe seus pensamentos antes de reagir. Pergunte-se: essa reação me fortalece ou me enfraquece? Ela me aproxima do que quero ser ou me afasta da minha paz? E enquanto você trabalha esse controle interno, lembre-se que não está sozinho nessa jornada. Todos enfrentamos essa batalha diária para manter o equilíbrio, para não ser arrastados pelas ondas das emoções passageiras. É um processo humano, cheio de desafios, mas também de vitórias silenciosas que valem cada esforço. Se essa mensagem está tocando algo em você, algo que quer mudar, que deseja cultivar, deixe seu sinal de presença. Um like é um pequeno gesto, mas cheio de significado. Porque cada gesto de atenção, cada momento de reflexão, é parte da construção de uma mente treinada, um coração fortalecido, uma vida que não se deixa abalar pelas tempestades externas. Cultivar essa serenidade não é simplesmente resistir, é criar um estado onde nada pode te incomodar, porque você está em paz consigo mesmo. E essa paz é a raiz da verdadeira liberdade. Ela é o que transforma o incômodo em aprendizado, o desafio em crescimento,
a crítica em motivação. Seja o jardineiro da sua mente. Regue suas crenças mais fortes, plante pensamentos que te elevem e proteja seu espaço interno das ervas daninhas da reação impulsiva. Essa prática diária, esse compromisso silencioso, te tornará inabalável. Um mestre de si mesmo, capaz de enfrentar qualquer tormenta sem perder o centro. E lembre-se, a jornada para a imperturbabilidade é contínua, um processo de evolução constante. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher o controle, a calma, a força que nasce da mente disciplinada. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser persistente. Então permita que essa ideia se instale em sua mente e no seu coração. E enquanto caminha nessa trilha, lembre-se que cada pequeno avanço merece reconhecimento. Por isso, se essa reflexão fez sentido para você, se você está pronto para começar a treinar sua mente para o verdadeiro domínio emocional, deixe seu like, um sinal de que está comprometido com essa transformação silenciosa, mas poderosa. Porque quem domina a si mesmo, não é dominado pelo mundo. Quem treina sua mente para não ser incomodado conquista a liberdade que muitos buscam, mas poucos encontram. E essa liberdade começa agora, neste exato momento. Agora, vamos desmistificar uma crença comum, um equívoco que prende muita gente no ciclo da ansiedade e da reação exagerada. A ideia de que saber muito, acumular informações, basta para ter controle sobre si mesmo e sobre as situações. Você já se pegou pensando, se eu soubesse o que fazer na hora, não me perderia tanto, ou se eu tivesse mais conhecimento, eu não reagiria daquela forma. Essa é uma armadilha que parece lógica, mas que na prática não funciona. O conhecimento é importante, claro. Não é que ele não tenha valor, o problema é quando ele vira apenas um acúmulo de dados que não se traduz em prática, em mudança real. Você pode ler milhares de livros, ouvir incontáveis palestras, até decorar frases de mestres como Napoleon Hill, mas se não aplicar essa sabedoria na sua vida diária, se não transformar o que sabe em hábitos, sua mente continuará sendo uma terra fértil para as emoções descontroladas e para as reações impulsivas. A verdadeira transformação vem quando você usa o conhecimento para moldar sua atitude, sua forma de reagir, sua disciplina interna. Saber o que fazer é só o começo. O que realmente importa é fazer, é praticar, é integrar. Imagine que sua mente é uma academia. Ler um livro é como conhecer os exercícios, entender os benefícios do treino. Mas a força, o condicionamento, só aparecem com a repetição, com a prática diária, com o suor no rosto e a persistência, mesmo quando a vontade desaparece. O maior erro que as pessoas cometem é pensar que o autocontrole emocional vem de uma mágica que acontece ao entender algo intelectualmente. Mas o cérebro emocional, aquele que responde ao medo, à raiva, à frustração, não se rende apenas à razão. Ele precisa ser treinado, condicionado, reprogramado. Isso exige esforço, insistência e, acima de tudo, intenção consciente. Pense nos momentos em que você perdeu a calma. O que aconteceu ali? Provavelmente, você foi surpreendido por um estímulo emocional forte e reagiu sem pensar. É como se a reação fosse automática, uma resposta quase reflexa. Isso acontece porque sua mente não estava treinada para pausar, para avaliar, para escolher uma resposta diferente. Mas é possível mudar isso. Você pode criar uma nova conexão mental que, diante de uma provocação ou de uma frustração, aciona a calma antes da tempestade. Essa nova rotina interna não nasce do conhecimento solto, mas da prática consciente. Cada vez que você pausa, respira e decide não se deixar dominar pela emoção instantânea, você fortalece essa conexão, constrói um hábito poderoso. Para isso, a repetição é o que faz a diferença. Treinar a mente para essa calma é um exercício diário, que pode parecer cansativo no começo, mas que logo se torna natural. É a construção de um músculo invisível, a musculatura do autocontrole. E quanto mais forte ela fica, menos as pequenas pedras do caminho têm o poder de te derrubar. Não se iluda, o caminho não é fácil. Você vai errar, vai voltar a reagir impulsivamente algumas vezes. Mas o importante é reconhecer esse erro sem se culpar, levantar a cabeça e voltar a praticar. O autocontrole não é ausência de emoção, é inteligência emocional.
É saber sentir, mas decidir como agir. Nesse processo, a paciência consigo mesmo é fundamental. Você não vai se tornar imperturbável da noite para o dia, mas a cada passo consciente, você constrói um escudo interno que vai te proteger dos ataques inesperados do mundo externo. Essa prática constante vai lapidando sua mente, tornando-a resiliente, flexível e, acima de tudo, soberana. Além disso, ao transformar-se, agora que você compreende a importância da prática constante para fortalecer seu autocontrole emocional, é hora de dar um passo além à criação de uma visão interna poderosa, uma imagem clara e firme de quem você é e do que deseja ser diante das adversidades da vida. Sem essa visão, a mente se perde em dúvidas, oscilações e inseguranças. Ter uma visão não é apenas sonhar ou imaginar algo distante. É projetar uma versão concreta de si mesmo que já domina o domínio emocional, que permanece impassível diante das tempestades da existência. Sua mente funciona como um estúdio, onde as imagens que você projeta são as sementes da sua realidade futura. Se você continuamente se vê reagindo impulsivamente, deixando que as críticas e os contratempos te derrubem, você está, sem perceber, criando um ambiente interno que fortalece essas reações. Mas ao contrário, quando você começa a se imaginar calmo, centrado e resiliente, a sua mente começa a se alinhar para fazer isso acontecer na prática. O que você projeta em sua mente, você vive. Essa é a lei silenciosa da programação mental. Muitos se perguntam, como manter essa visão viva quando a realidade parece tão dura e desafiadora? A resposta está na repetição consciente, na insistência diária de retornar a essa imagem interna, mesmo que as circunstâncias externas pareçam puxar para o oposto. A mente não é um lugar passivo, ela é um campo ativo onde batalhas internas acontecem, onde o que se fortalece vence. Por isso, você deve ser intencional em cultivar essa imagem forte e invencível de si mesmo em meio à confusão, ao ruído, às provocações e aos ataques do mundo exterior. Visualize uma versão sua que não se deixa perturbar. Imagine esse eu interno caminhando por uma rua cheia de barulho, críticas e pressões, mas que mantém a cabeça erguida, o olhar tranquilo, a respiração controlada. Essa figura não é indiferente no sentido de ser insensível, mas é mestre na arte de proteger sua paz interna. Não se trata de ignorar ou reprimir emoções, mas de escolher conscientemente quais delas vão ter voz e poder na sua mente. É nesse espaço de visão clara e intencionalidade que o autocontrole começa a se manifestar com mais naturalidade. A repetição dessa imagem fortalece as conexões neurais que apoiam essa nova maneira de ser. Com o tempo, o que antes parecia um exercício difícil passa a ser automático, uma resposta natural diante dos desafios. Você se torna, gradualmente, a pessoa que não se incomoda facilmente, que não se abala com críticas, que não perde o controle diante do inesperado. E aqui reside outro ponto fundamental: a mente poderosa não se limita a projetar a calma. Ela projeta também a segurança, a confiança e o domínio. O domínio emocional não é a ausência de emoções, mas sim a capacidade de navegar por elas com maestria, sabendo quando e como expressá-las, quando e como neutralizá-las para que não te dominem. Essa é a verdadeira liberdade interna, o que Napoleon Hill chama de controle do pensamento para controlar a realidade. Além disso, cultivar essa visão mental de domínio emocional não apenas te fortalece internamente, mas também cria uma aura que o mundo percebe. Pessoas que se comportam com essa serenidade e poder silencioso atraem respeito e admiração. Elas não precisam provar nada com palavras ou gestos grandiosos, sua presença já comunica que não são facilmente abaladas. Essa autoridade silenciosa é uma forma de liderança poderosa e muitas vezes subestimada. Porém, não basta apenas visualizar. É preciso agir como se essa versão de você já existisse. Agir com calma, mesmo que por fora tudo pareça caótico. Agir com paciência, mesmo quando a ansiedade quer te dominar. Agir com clareza, mesmo quando o medo tenta nublar seu julgamento. O agir como se é uma técnica poderosa, que ajuda a mente a alinhar o comportamento com a imagem interna que você está construindo. Cada pequeno passo dado nessa direção fortalece a mudança e acelera a transformação. Isso significa que,
Diante de uma provocação, quando o impulso natural seria explodir, ou se sentir ofendido, você escolhe respirar fundo, observar o que está sentindo, e responder de forma ponderada. Quando a decepção ameaça te derrubar, você escolhe refletir sobre o aprendizado, ajustar a rota, e seguir em frente. Cada uma dessas escolhas é um tijolo na construção da sua fortaleza interna. Entenda que essa visão interna poderosa é a fundação para todo o resto. Sem ela, é fácil sucumbir ao cansaço mental, ao estresse e à frustração que acompanham a vida moderna. Com ela, você cria um escudo invisível que permite não apenas sobreviver, mas prosperar mesmo em meio às tempestades emocionais. Finalmente, saiba que essa visão não é estática. Ela evolui com você. À medida que seu autocontrole aumenta, sua confiança cresce, e você experimenta mais tranquilidade, a imagem que você tem de si mesmo se amplia e se aprofunda. Você passa a se enxergar não apenas como alguém que resiste às dificuldades, mas como um verdadeiro arquiteto da própria mente e do próprio destino. Essa visão poderosa é a semente do seu futuro emocional inabalável. Cultive-a com dedicação, nutra-a com prática diária, e ela florescerá em uma presença serena e impactante. A mente que projeta calma e domínio cria um caminho, onde nenhuma pequena perturbação será capaz de te desviar do que realmente importa. Essa é a essência do controle, não o controle externo das circunstâncias, mas o controle interno absoluto e inquebrável da sua própria mente. Quando falamos em dominar a arte de não ser incomodado, não estamos apenas falando de uma postura passiva, mas sim de uma disciplina ativa que exige clareza, planejamento e ação consciente. Ter controle sobre suas emoções sem dúvida começa na mente, mas é na prática diária, no desenho claro de metas e estratégias que essa força interna ganha direção e propósito. É aí que o poder do planejamento entra como um aliado indispensável para o fortalecimento da sua estabilidade emocional. Imagine um barco no meio do mar aberto, enfrentando ventos fortes e ondas traiçoeiras. Sem um rumo definido, ele fica à mercê das forças externas, balançando sem controle, vulnerável às tempestades. Agora imagine o mesmo barco, mas com um capitão firme, com uma rota traçada, mapas e bússolas nas mãos. Embora o mar continue o mesmo, a experiência e a direção que ele possui transformam o caos em uma jornada segura. Assim é o controle emocional aliado a um plano claro de ação. Na vida, a ausência de um plano definido gera insegurança, dúvidas, e abre espaço para que o emocional reaja impulsivamente às pequenas adversidades. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer obstáculo parece um muro intransponível. É por isso que quem domina o próprio estado mental sabe que não basta apenas evitar reações intempestivas, é necessário decidir com clareza o que merece sua atenção e energia. Quando você tem objetivos firmes e claros, a mente encontra um ponto de ancoragem que diminui drasticamente o poder das distrações e das provocações. Pense em quantas vezes você já se viu atolado em pensamentos repetitivos sobre uma crítica, uma falha, uma conversa que te incomodou. Esses momentos são como desvios na sua rota que, se não forem controlados, te afastam do seu destino. Mas se você aprender a reconhecer esses desvios e a redirecionar sua atenção para o que realmente importa, sua mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um motor de progresso. A clareza na mente traz calma. Quando você sabe exatamente o que quer, o que é urgente e o que é secundário, você reduz a ansiedade e o estresse que vem da sensação de estar perdido ou fora de controle. Isso cria uma sensação de poder, não o poder de controlar o mundo, mas o poder de controlar a si mesmo e a sua resposta ao mundo. Além disso, o ato de planejar e decidir com firmeza elimina a procrastinação, um dos maiores inimigos do equilíbrio emocional. Procrastinar é adiar a decisão, é manter a mente em um estado de confusão e incerteza que favorece a ansiedade e o medo. Ao contrário, decidir rápido e com convicção libera espaço mental, gera energia e impulsiona a ação. É o que distingue quem permanece paralisado diante dos problemas de quem os enfrenta com serenidade e confiança. Essa decisão firme cria uma espécie de escudo invisível contra o que tenta te derrubar. Ao escolher agir e responder com intenção, você corta o poder que as críticas e dificuldades têm sobre você. Elas continuam existindo,
é claro, mas não mais te dominam, não mais te movem como marionete. Você se torna o dono do próprio tempo e da própria energia. Você pode estar pensando, mas e quando o plano falha? Quando a situação muda e tudo parece fugir do controle? Essa é uma pergunta fundamental, porque o controle emocional não significa rigidez, significa adaptação inteligente. Ter um plano não é se agarrar a ele cegamente, mas saber quando ajustá-lo, como aprender com os erros e como continuar avançando sem se perder na frustração ou no desânimo. O segredo está em cultivar uma mente flexível, que observa os fatos, avalia os resultados e adapta a rota sem perder a serenidade. Isso só é possível quando o alicerce mental está fortalecido pela prática da indiferença estratégica, saber onde focar, onde não permitir que os detalhes menores te tirem do eixo. Agora imagine o impacto que essa postura tem na sua vida diária. Como você reagiria se, ao receber uma crítica injusta, ao enfrentar uma dificuldade inesperada ou até mesmo ao lidar com pessoas negativas, você simplesmente decidisse internamente que isso não vai roubar sua paz? Pense na energia que você economizaria, na clareza que ganharia e na influência que exerceria sobre o ambiente ao seu redor. Essa é a verdadeira maestria emocional, ser um mestre não só do silêncio interno, mas também da ação decisiva. É saber que não se trata apenas de resistir passivamente, mas de conduzir seu barco com firmeza mesmo em águas turbulentas. É ser quem decide para onde quer ir e não quem é arrastado por tudo o que acontece. E como tudo isso se constrói? Com prática e consciência diária. É decidir em cada momento qual será a sua resposta. É pausar antes de agir, questionar se aquela reação vai te ajudar a chegar onde deseja ou se só vai te tirar do eixo. É reforçar mentalmente a imagem daquela versão sua calma, segura e inabalável. É manter seus objetivos claros, para que sua mente saiba onde ancorar sua força. Quando você começa a atuar assim, tudo muda. O poder que antes parecia estar fora de alcance se torna acessível porque você aprendeu a governar sua mente e seu coração. Você deixa de ser refém do ambiente e passa a ser o protagonista da sua própria história. Esse caminho pode não ser fácil, é verdade, mas a recompensa é extraordinária. Uma vida onde você não é incomodado pelos ruídos externos, onde a paz interior é seu maior patrimônio e onde sua presença irradia uma força silenciosa que ninguém pode desestabilizar. E aqui eu te convido a refletir e compartilhar qual é o maior desafio que você enfrenta para manter essa serenidade. Que situações te tiram do centro e te fazem perder o controle? Se quiser, deixe seu comentário. Compartilhar essas experiências é um passo poderoso para reforçar seu compromisso com essa transformação e para que outros possam aprender com você. Lembre-se, o domínio sobre si mesmo começa com o reconhecimento do que nos abala, e o desejo firme de não mais sermos governados por isso. E ao assumir essa postura, você não apenas muda sua vida, a rapidez com que decidimos agir, ou permanecer em silêncio diante das provocações e obstáculos, define o quão invulneráveis nos tornamos ao redor das adversidades. A indecisão é como uma brecha aberta no escudo da mente, por onde entram dúvidas, medos e aquela inquietação silenciosa que corrói a paz interior. Decidir rápido e com firmeza, por outro lado, é como fechar essa brecha com a armadura da certeza e da convicção. É um exercício de poder silencioso, de comando interior, que não depende do ruído externo para existir. Quando você aprende a tomar decisões com clareza, sua mente se torna uma fortaleza inacessível. A hesitação, essa inimiga sorrateira, perde espaço para a ação ponderada e o movimento intencional. Pense nas vezes em que você ficou paralisado por não saber como reagir a uma situação que mexeu com suas emoções. Cada segundo de dúvida alimenta o desconforto, amplia o peso do problema, aumenta a angústia. Mas se em vez disso você tivesse escolhido responder com uma decisão firme, tivesse definido o que faria com aquela energia, a situação teria tomado um rumo diferente. Não necessariamente mais fácil, mas certamente mais controlado. Essa rapidez decisória não significa agir impulsivamente. Significa saber parar, pensar e escolher o melhor caminho com confiança, sem se deixar dominar pela tempestade emocional que muitas vezes quer ditar as regras do jogo. É a diferença entre um barco que oscila sem rumo e outro que, mesmo em mar revolto,
mantenha a rota firme rumo ao seu destino. A vida está repleta de situações que exigem decisões rápidas. Um comentário ácido, um contratempo inesperado, uma mudança no trabalho, uma discussão que ameaça tomar proporções desnecessárias. E é justamente nesses momentos que a velocidade e a firmeza do seu menu me incomoda definem o resultado da sua paz interior. Responder lentamente, titubear, deixar espaço para as dúvidas, é dar aos problemas o poder de crescerem e se instalarem. Decidir rápido é também um ato de respeito consigo mesmo. É mostrar para o seu próprio interior que você não está disponível para ser manipulado pelos altos e baixos do dia a dia. Que seu tempo e sua energia são preciosos demais para serem desperdiçados com dramas que não acrescentam nada ao seu crescimento. Ao tomar decisões firmes, você estabelece limites claros, para você e para os outros, sobre o que pode afetar sua mente e sua alma. E esses limites são o alicerce do autocontrole. Quem sabe decidir rapidamente é capaz de reduzir o impacto dos fatores externos e manter sua serenidade intacta mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É como se uma barreira invisível se erguesse impedindo que os ruídos da vida penetrem sua fortaleza interna. Outra faceta importante dessa decisão rápida é o efeito sobre a mente subconsciente. Quanto mais você treina a si mesmo para agir com rapidez e convicção, mais seu cérebro passa a reconhecer esse padrão como normal. E quando o cérebro entende que determinada reação é automática, ele a torna mais eficiente, menos desgastante. Com o tempo, a calma diante da provocação ou do problema deixa de ser uma conquista difícil e passa a ser sua resposta natural. Visualize, por exemplo, uma situação onde alguém tenta provocar você com palavras duras ou atitudes desagradáveis. A reação imediata, para muitos, é a explosão, a defensiva, o ressentimento. Mas imagine-se, naquele instante, você fosse capaz de decidir rapidamente: não vou permitir que isso me derrube. Com esse simples comando, sua mente desvia do caminho da raiva e escolhe o caminho da serenidade. Esse exercício constante reforça seu poder interior e faz você se tornar, para os outros, alguém que parece inabalável, o que gera respeito e admiração. Além disso, essa postura rápida e decidida evita que os pequenos aborrecimentos se tornem grandes problemas. O hábito de procrastinar decisões permite que um simples incômodo se transforme em uma bola de neve emocional, tornando-se uma fonte contínua de estresse e ansiedade. Já quem decide rápido corta esse ciclo antes que ele se forme, preservando sua energia para o que realmente importa. A verdade é que não existe paz interior sem decisão firme. A paz é um resultado direto da escolha consciente de não se deixar levar pelas emoções negativas que surgem em resposta a situações adversas. Essa escolha é um ato diário, uma prática constante, um treinamento mental que, quanto mais exercitado, mais se fortalece. E não podemos esquecer que decidir rápido e com firmeza também significa estar aberto à mudança e ao aprendizado. Não é se fechar numa rigidez inflexível, mas sim estar preparado para ajustar o rumo quando necessário, sempre mantendo a serenidade como base. É essa combinação de firmeza e flexibilidade que confere ao indivíduo a verdadeira liberdade emocional. Por fim, ao dominar essa arte, você se transforma em alguém que não apenas sobrevive às tempestades da vida, mas que navega por elas com graça e controle, inspirando quem está ao redor a também buscar essa força silenciosa. A persistência é o combustível que mantém a chama do autocontrole acesa mesmo quando a vida insiste em soprar ventos contrários. É fácil manter a calma e o domínio sobre si mesmo quando tudo está alinhado, quando os caminhos são suaves e as situações favoráveis. Mas a verdadeira força se revela naqueles momentos em que a adversidade bate forte, quando a paciência é testada até o limite, e a tentação de ceder ao desespero ou a reação impulsiva parece insuportável. Persistir nesse estado de serenidade, essa é a prova de fogo da verdadeira maestria emocional. Imagine a mente como um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Cada desafio, cada situação que poderia perturbar seu equilíbrio interno, é uma oportunidade para fortalecer esse músculo. Mas o que muitos não percebem é que a persistência não é apenas continuar tentando, é continuar controlando suas emoções mesmo quando tudo dentro de você grita por uma resposta contrária. É permanecer firme,
sem ceder à raiva, ao medo, à ansiedade, mesmo quando o mundo ao seu redor parece conspirar para te derrubar. Quando você encara essa jornada de controle emocional com persistência, a transformação começa a acontecer. A mente, que antes era um campo minado de reações descontroladas, se torna um território pacífico, onde as tempestades externas não têm poder para causar estragos. Essa paz não surge da ausência de problemas, mas da capacidade de atravessá-los sem perder o centro, sem ser refém das circunstâncias. Pense na persistência como a resistência que permite ao rio continuar seu curso mesmo diante das pedras no caminho. O rio não para porque encontra obstáculos, ele simplesmente contorna, escava, adapta-se, até encontrar seu caminho para o mar. Assim também deve ser a sua mente, resistente e flexível, persistente e sábia. Cada episódio de controle conquistado é um passo a mais na construção de um caráter forte e inabalável. Essa jornada não é linear. Haverá dias em que a irritação quase vencerá, em que o impulso de reagir será forte demais. Mas a persistência não exige perfeição, apenas a decisão contínua de voltar ao caminho da serenidade, de escolher a resposta consciente ao invés da reação automática. É um processo de constante refinamento, onde cada erro se transforma em aprendizado e cada desafio em oportunidade. Ao cultivar essa persistência, você começa a perceber que as pequenas provocações e aborrecimentos perdem seu poder. O que antes parecia capaz de destruir seu dia agora é apenas um ruído distante, um evento passageiro que não abala sua essência. Sua mente se torna um bastião onde a paz e o equilíbrio são padrão, não exceção. Essa persistência no autocontrole também reflete na maneira como você enfrenta os grandes desafios da vida. Problemas financeiros, conflitos pessoais, perdas inesperadas, todas essas situações mantêm seu peso, mas seu impacto diminui porque você não permite que eles dominem seu estado emocional. Em vez disso, você observa, avalia e age com sabedoria, sem se deixar levar pelo tumulto interno. Outro aspecto essencial dessa persistência é a construção da paciência. Entender que o domínio sobre as emoções não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim um processo contínuo que exige tempo, prática e dedicação. A paciência fortalece a mente, tornando-a capaz de resistir às pressões do instante e olhar para além, para os efeitos a longo prazo das escolhas emocionais que fazemos. A persistência no controle emocional transforma a relação que você tem com o mundo e consigo mesmo. Você passa a ser menos vulnerável às provocações externas, porque seu centro não está mais no que acontece fora, mas na estabilidade que construiu dentro. Essa mudança gera uma sensação profunda de liberdade, uma autonomia real sobre seus estados internos que nenhum fator externo pode abalar. Além disso, a persistência gera respeito, não apenas dos outros, mas também de você mesmo. Saber que mesmo diante das dificuldades, você não cedeu à impulsividade ou à pressão é uma vitória diária que fortalece a autoestima e a confiança. Essa confiança, por sua vez, alimenta a capacidade de persistir, criando um ciclo virtuoso onde o poder sobre si mesmo se amplia constantemente. É importante entender que essa persistência não é um peso ou uma obrigação, mas uma escolha consciente de viver com propósito e dignidade emocional. Escolher não ser refém das emoções descontroladas é escolher a paz, a clareza e a força genuína. É caminhar com a cabeça erguida, sabendo que mesmo nos dias mais difíceis, você mantém o domínio sobre si, que nada pode derrubar a fortaleza interna que está construindo. E essa fortaleza não é construída em isolamento. Cada decisão consciente, cada momento de autocontrole e paciência fortalece também as relações ao seu redor. Pessoas são atraídas por quem demonstra calma e estabilidade, porque isso transmite segurança e confiança. Sua persistência no controle emocional faz de você uma âncora para os outros, alguém que inspira e guia pelo exemplo silencioso de serenidade. Assim, a persistência no domínio das emoções é o que permite que o poder de agir como se nada o incomodasse deixe de ser apenas uma teoria e se transforme em uma prática viva e palpável. É o que diferencia os que apenas tentam dos que realmente conquistam o direito de serem invulneráveis diante dos pequenos e grandes desafios da vida. Cultivar essa persistência é, portanto, a chave para uma existência plena,
marcada pela liberdade interior e pela capacidade de conduzir sua vida com uma presença poderosa, que não se abala, que não cede, que não se deixa dominar. Persistir nesse caminho é afirmar para si mesmo que o controle do seu destino está nas suas mãos, e que você não vai entregá-lo a ninguém. Chegamos ao ponto onde tudo se conecta, onde o treino da mente para não ser incomodado deixa de ser apenas uma ideia e se torna a sua realidade viva, pulsante e inabalável. Agora você sabe que essa jornada não é sobre eliminar problemas, porque eles continuarão existindo, mas sobre conquistar o território interno onde nenhuma tempestade, nenhuma palavra venenosa, nenhuma crítica ou frustração tem poder para te derrubar. Você aprendeu que a força verdadeira não está na ausência de emoção, mas no domínio consciente sobre ela, na capacidade de se manter sereno quando tudo ao redor desmorona. Imagine o que isso significa para a sua vida daqui para frente. Um dia, quando alguém tentar tirar sua paz com um comentário maldoso ou uma provocação gratuita, você vai simplesmente sorrir, não porque é insensível, mas porque já não entrega a eles o controle do seu estado interior. Você vai andar pelas ruas, pelas salas de reunião, pelas conversas, com uma presença tão sólida, que as pessoas vão se perguntar como você consegue manter esse equilíbrio mesmo nas situações mais tensas. E essa presença será seu maior cartão de visita, o sinal claro de que você é alguém que sabe governar a própria mente, que não permite ser dominado pelo caos exterior. Esse poder silencioso que você construiu é a essência da verdadeira liderança pessoal. Pessoas naturalmente são atraídas por quem demonstra calma em meio ao caos, pois sabem que quem tem controle sobre si mesmo é capaz de tomar decisões claras, agir com sabedoria e conduzir os outros com segurança. Você será, sem precisar dizer uma palavra, uma referência de estabilidade e confiança, um verdadeiro exemplo de domínio próprio. Mas mais do que isso, o que você está construindo é uma fortaleza interior que protegerá não só sua mente, mas também seu coração. Porque quando a mente está treinada para permanecer imperturbável, o coração se liberta do peso do rancor, da ansiedade e da angústia. O alívio desse peso abre espaço para sentimentos mais profundos e nobres, como a compaixão, a gratidão e o amor, que são as verdadeiras fontes da paz duradoura. Por isso, quero te convidar a continuar nessa caminhada com a gente. Se você sente que esse conteúdo está transformando sua maneira de enxergar o controle emocional, se está despertando em você a vontade de dominar essa arte tão poderosa, inscreva-se para não perder nenhuma ferramenta, nenhuma técnica, nenhum insight que vai te fortalecer ainda mais. Curta para mostrar que essa mensagem está chegando onde deveria, e compartilhe esse poder com quem você sabe que precisa ouvir. Comente aqui abaixo o que você achou, quais desafios você já enfrentou nesse caminho, porque sua voz é parte fundamental dessa comunidade que cresce unida pela busca do domínio pessoal. Ao se engajar, você fortalece não só a si mesmo, mas também a quem está ao seu redor. Cada comentário é uma semente de troca e aprendizado. Cada curtida um reconhecimento que alimenta essa rede de crescimento mútuo. Não estamos aqui para uma jornada solitária. O poder do controle emocional também floresce quando nos conectamos, quando aprendemos uns com os outros e caminhamos juntos. Então aceite esse convite. Faça parte desse grupo que escolhe não ser escravo das próprias emoções, que treina a mente para permanecer firme diante dos incômodos, das críticas e das tempestades da vida. Permita-se ser transformado e, mais que isso, tornar-se exemplo vivo de serenidade e poder, porque quem domina a mente não é só um sobrevivente, é um verdadeiro conquistador da própria realidade. E lembre-se, você foi escolhido para essa jornada porque dentro de você existe uma força que talvez ainda não conheça totalmente. Essa força está despertando agora, nesse exato momento enquanto você escuta essas palavras, enquanto decide que é hora de agir diferente, de reagir diferente, de ser diferente. Você é privilegiado por estar aqui, por estar dando esse passo crucial para a sua evolução. Poucos escolhem se levantar contra o vento, poucos ousam treinar a mente para não ser incomodada. Mas você está aqui, e isso já te coloca em um patamar acima da maioria. Segure essa sensação de transformação, porque ela é o início de uma nova era para você, uma era onde você será a autoridade máxima sobre seus sentimentos,
suas reações e, consequentemente, sobre sua vida. Você não será mais arrastado pelos ventos das opiniões alheias ou pelas tempestades das emoções descontroladas. Você vai se tornar o mestre do seu próprio destino, e isso é a maior conquista que alguém pode alcançar. Então, mais uma vez inscreva-se, curta, comente. Deixe sua marca nesse movimento de transformação pessoal. E saiba que eu estou aqui, junto com você, nessa caminhada, acreditando no seu potencial e torcendo para que você alcance todos os níveis dessa maestria emocional. A jornada é longa, mas a recompensa é eterna. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você está experimentando o primeiro dia do resto da sua vida. Uma vida onde nada poderá te incomodar. Seja bem-vindo a essa nova realidade.